Vamos abrir o programa de hoje então, gente, repercutindo um pouco as falas do presidente Jair Bolsonaro sobre o processo eleitoral. Durante uma visita a Maringá, ele disse que o governo não aceitará provocações e que sabe o que está em jogo. Vini, o que foi que ele falou mais além disso? É isso, Paulo. Durante esse evento lá na Expo Ingá, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por muitos apoiadores e falou, inclusive, que aquela é a verdadeira pesquisa popular, né? E que a grande preocupação não é externa, não, Paulo, que a grande preocupação é interna com a comunização do país. O presidente também defendeu a liberdade, a paz e a democracia. Disse que o governo não aceita provocações e também, Paulo Matias, defendeu que a população esteja armada. Vamos ver. Somente os ditadores temem um povo armado. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. A vontade de vocês tem que prevalecer. E todo o meu ministério está empenhado em defender a nossa Constituição e a nossa liberdade. Todos têm que jogar dentro das 4 linhas. Nós não tememos resultado de eleições limpas. Nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer, a totalidade do seu povo. Tá aí, Paulo Matias, a discussão já começou aqui na bancada. Presidente Jair Bolsonaro, então, defendendo eleições transparentes, mas dizendo que sabe o que está em jogo e que quer que tudo ocorra aí dentro das 4 linhas da Constituição. Muito Paulo. bem. Vini, antes só da gente iniciar, eu queria fazer um destaque aqui, Drilinho. Que lindo que ficou o seu cabelo. Nossa, ele tá muito bonito. Eu ontem passei Ervic e descobri que não só deixa o cabelo mais cheio, mas é um fixador de penteado. Por acaso eu passei, fiz um penteado assim, deitei e acordei com esse penteado absolutamente sensual, me achando lindo como 7%. Como diz a Minha beleza é relativa, eu sou como uma obra de arte cubista de Picasso, minha beleza é só afeita a olhares iniciados. Não tomou banho pra não mexer, não, né? de forma alguma, nem tomei banho, porque é irretocável esse cabelo meio encebado, meio selvagem, meio sujo, de poeta agressivo. Achei maravilhoso. Rodrilinho, você tá armado? Não estou armado, mas eu acho e eu defendo o princípio do cidadão se armar contra, sim, a possibilidade de tirania do Estado. Isso é um preceito americano, inclusive. Thomas Hobbes, um grande teórico do Estado, falava: o homem é o lobo do homem. Então, existe o Estado para que você possa sufocar esse instinto de competição selvagem, que, inclusive, pode matar um ao outro. Agora, o problema é a possibilidade do Estado ser o lobo do homem, como aconteceu na Cuba da cubaninha Zoe Martinez, como acontece na Venezuela, como acontece, em princípio, já na Argentina, do ditador tirânico, pandeminion, o Alberto Fernandes, que extrapolou a miséria do país, trancando a população. Ou seja, quando você tem um princípio de autodefesa contra a possibilidade de tirania do Estado, você pode e deve, sim, ter uma arma, que é um acessório, como uma geladeira, como um carro, como um eletrodoméstico, é um acessório da possibilidade de autodefesa legitimamente conquistada pelo cidadão. Bolsonaro é um defensor de todas as liberdades: liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de cidadão, liberdade de você contestar, inclusive, uma justiça que persegue a sua liberdade de expressão, criando tipificações criminais que não existem, como crime de ódio, como crime de fake news, crime de ato antidemocrático. Não existe ato antidemocrático, existe você criticar legitimamente um homem, um juiz ou um político porque você acha que ele está conspurcando a Constituição. E, nesse sentido, uma das maiores liberdades é a possibilidade de você se defender contra um Estado que não lhe garante segurança pública e contra o Estado que pode potencialmente ser tirânico e, eventualmente, tirar a sua liberdade. Fazer uma pergunta. Faça duas. Não, só um minutinho. No caso da geladeira, você não tem nenhum tipo de curso preparatório para abri-la e pegar algum tipo de objeto, né? De alimento. Como é que você compara a geladeira com arma? Você pode pegar a geladeira e enfiar na cabeça de alguém e matar alguém. Você pode pegar um carro e atropelar alguém e matar alguém. Você pode pegar um eletrodoméstico, uma faca e enfiar na... Ou seja, quando alguém quer matar alguém, eventualmente não tem coisa. Agora, quando você tem uma arma e você realmente, pela legítima possibilidade de autodefesa, quando você tem um treinamento, porque você não compra uma arma e sai atirando por aí, segundo as leis do Estado brasileiro, você tem que ter um histórico psicológico de trabalho, você tem que ter domicílio,
Eventualmente, quando você compra um 38 e vem um sujeito de 3 metros de altura e você não tem como se defender e vai atacar a sua família, você pode sim, legitimamente, se defender contra essa pessoa. Fala, Guguinha, você também não gosta muito de arma, né? Não, primeiro, a gente, seguindo a lógica de Adrilles, a gente não precisa, então, de arma de fogo. A gente já tem a geladeira para nos proteger. Tá tranquilo, gente? É uma bobagem essa comparação, não faz o menor sentido. Agora, vamos à realidade. De dizer que Jair Bolsonaro defende a liberdade, caiu aí meu microfone, é muita cara de pau, gente. O Jair Bolsonaro, ele não está fazendo esse discurso a favor de armas para defender a liberdade. Jamais por isso. O Jair Bolsonaro tem como ídolo ditadores. Como que alguém que quer defender a liberdade tem como ídolo o Augusto Pinochet? O Jair Bolsonaro tem como ídolo o Alfredo Stroessner, que foi um general que comandou por mais de 30 anos o Paraguai de maneira sanguinária e violenta. E ele também tem no currículo dele, ele ficou 30 anos no poder. Foram 19 mil, peraí, eu tô falando, 19 mil pessoas torturadas, e para Bolsonaro ele é um herói. Ele ainda tem no currículo o fato de ter sido um pedófilo. Ele tinha um harém com crianças de 10 a 15 anos. E Jair Bolsonaro tem como ídolo ditadores e torturadores. Tem também o brilhante Ustra. É outra pessoa que para Jair Bolsonaro é um herói. Como é que uma pessoa que tem como ídolo ditadores e torturadores está querendo defender a liberdade? Ele não defende a liberdade de ninguém. Jair Bolsonaro está o tempo inteiro indo contra o direito dos outros. Ele faz um discurso de que os professores são doutrinadores. Ele manda gravar médico em hospital para atacar médico. Ele ataca jornalista. Ele criminaliza os opositores. Ele chama os opositores de terroristas, o MST, por exemplo, sendo que ele começou a carreira dele na política por ter sido um aprendiz de terrorista. Ele tentou colocar bombas em quartéis numa auditora do Rio de Janeiro, que leva água para o Rio de Janeiro, e foi assim que ele surgiu na política, como um aprendiz de terrorista. Esse sujeito que começou no terrorismo e que é fã de ditadores, de torturadores, agora fala que quer defender a sua liberdade. Isso é ridículo. Ele só está fazendo um discurso a favor de armas porque ele tem essa dívida com o eleitor dele, que é favorável, e porque ele quer armar as milícias políticas que são favoráveis a ele. De Jair Bolsonaro, você não disse nenhum. Acabei de dizer vários ataques dele. Porque ele fala que jornalista Jair Bolsonaro processou. Ele tem recorde de processos contra jornalistas, usando o Lei de Segurança Nacional por críticas que ele diz que o Bolsonaro defende nas redes. Ele é chamado de assassino e genocida. Ele não defende ninguém. E depois, se me derem mais tempo, eu falo muito mais atos ditatorial de Bolsonaro nos 3 anos de governo. Já falei vários aqui, não adianta ele gritar. Processar jornalista. Ele é fã de ditador. E é por isso que ele quer arma. Por favor. A única pessoa que ameaça o Brasil com ditadura é o Bolsonaro. Nenhum ato ditatorial. Desliga o microfone dos dois, porque hoje dos eles dois estão não dele, né? Só deixa o da Zoe ligado. Oi. Qual foi a pergunta? Não, eu quero entender essa questão, essa bandeira do Bolsonaro, que não é uma bandeira nova, né? Não estamos falando de... Não é uma bandeira nova. Ele defende isso desde sempre. E a isso se deve à popularidade. Sim, tem muita gente que deixou de apoiar o Bolsonaro, mas a grande maioria do povo brasileiro ainda o apoia. Basta ver aí nas ruas, ele sai, tem que ser escoltado e tudo, porque tem muito seguidor que vai pra cima, quer tirar foto, quer conversar com o presidente, ora com o presidente. Por quê? Porque o Bolsonaro é o único desses candidatos aí, 99% não se mantém alinhado às pautas que defende durante a campanha. O Bolsonaro, desde sempre, uma das principais pautas dele é o armamento da população. Aí falam, não, ele flerta com ditadura, ele quer uma ditadura para o Brasil, vai dar um golpe, esse golpe que nunca chega. Mas eu nunca vi um ditador na história desse mundo que arma a população, que quer armar a população. Muito pelo contrário, quem não tem amor à democracia, quem não tem amor à liberdade e quer dar um golpe mesmo no povo, desarma a população. Exemplo é Cuba. Uma das primeiras coisas que o Fidel fez, primeiro mudou a Constituição e colocou aí, adaptou aí a idade para ser presidente, porque ele ainda não tinha idade, segundo a Constituição, para assumir a presidência de Cuba, foi desarmar a população. Por quê? Porque fica uma luta desigual. Enquanto o Estado se arma até os dentes, o povo não tem como se defender da ditadura do Estado. E no Brasil, a violência tem crescido muito. A gente viu mês passado, final do mês passado,
passado, um jovem que morreu num assalto, né? Não teve a chance de se defender. Por quê? Porque a luta é muito desigual. Bandido pode sim andar armado até os dentes. É muito fácil para bandido conseguir uma arma. Agora, família do bem, um pai de família que quer defender a sua família, que quer sair às ruas e saber que está protegido porque tem como se defender, não pode tirar o seu porte de arma. E é isso que o Bolsonaro defende. Tá aí, mais uma vez, um exemplo de como o Bolsonaro defende, sim, a liberdade individual e respeita a Constituição, respeita os direitos e garantias fundamentais de cada ser humano. Diferente aí de uns e outros. E em relação a ele processar jornalista, é mais do que certo. Estava na hora. Ele não processava, no começo não processava, eu falava, meu Deus do céu, o que ele está esperando para processar? No Código Penal está lá, injúria, calúnia e difamação. A lei te respalda, ele está em todo o direito dele. Se chamam ele de genocida, de antidemocrático, ele tem sim que processar. Se colocam o corpo dele num caixão, jornalistas que retweetam essas coisas, tem sim que ser processado e pagar na justiça. E se alguém ameaça de envenenar alguma coisa, sim, tem que se explicar para a justiça. Só que diferente disso, ele não respeita, ele não pede a prisão, diferente da oposição, que pede a prisão de quem pensa diferente deles, dos seus adversários políticos. É isso que vem fazendo a esquerda, é isso que vem fazendo o STF.